Gostaria. Você foi protestar, Marcelo? Mesmo motivo. Eu não estou tendo tempo. Eu gostaria de ter ido sábado, mas não estou tendo tempo. Tem um amigo meu que foi e levou gás lacrimogêneo na cara e... É foda. Você já respirou aquilo? Já. O trem é um borogodó. Sim, mas eu pensei que aquilo, pelo menos é o que ele me falou, né? Eu não conheço porque eu nunca respirei aquilo. Na verdade, respirei um pouquinho. Sábado, quando eu estava passando na rua, tinha uns policiais e tinha cara que tinha jogado lá há mais tempo. Eu peguei assim, super restinho do negócio. O negócio é tenso. Aí eu pensei que o negócio passava mal e tal, e você ficava tipo, tossindo e saindo do lugar e tudo mais. Só que, teoricamente, a coisa, não sei, o que eles falaram, faz bem para a saúde no fim das contas. Que depois tipo, abre todas as suas vias respiratórias e melhora a circulação. O que é o gás? É. Então tô bem. Tomei cada gás, bicho. Todo mundo fala. Depois, tipo, ele abre, assim, porque esse gás é meio feito de pimenta, né? É. Pimenta é bom para circulação, é bom para as vias aéreas, é bom para tudo. Não que eu queira, né? Mas... Então é o seguinte, senhores, por favor. Hoje nós vamos começar com a parte teórica, porque hoje eu tenho que finalizar a parte da revisão. E dessa forma, a gente tem que andar rápido com isso. Portanto, na aula passada, nós terminamos falando sobre os compassos, não é isso? Abram aí na página 11. Foi isso que nós finalizamos. Portanto, aí nós estamos explicando relações com os compassos, tem aquelas leituras cíclicas que nós fazemos, tem alguns exercícios sobre ritmo e tudo mais, o que nos dá habilidade suficiente para passar para a página 20. Abram aí. Bom dia, Nelson. Bom dia. Metal Plus? Hã? Metal Plus? Sim, senhor. Falando meus ouvidos, tá tudo bem, olha aí. Você foi no protesto? Não. Rock and roll, bota em casa, tá muito alto. Porra. Os caras têm noção. Os caras levam duas caixas daquela ali pra guitarra, uma do meu lado, outra do outro. Você quer que eu escuto como? Com as orelhas. Peso pesado, velho. Ó, senhor. Tá bom? Então, ó, página 20, nós vamos falar um pouquinho sobre os intervalos. Como vocês já sabem, nós vamos dar uma revisadinha aí, nós temos apenas dois tipos de intervalo da passagem entre notas. Nós temos a escala natural, ou seja, a escala sem nenhum acidente, sem nenhum sustenido, sem nenhum bemol, sem nenhum tipo de alteração. Dentro dela, das passagens entre notas que são vizinhas uma das outras, a parte de afinação, nós só podemos fazer dois tipos de intervalo. Esse tipo de intervalo é muito usado e vai ser usado esse termo daqui para frente, 20. Vamos usar esse termo daqui para frente. Nós temos os intervalos razoavelmente grandes e os razoavelmente pequenos. O quão grande e o quão pequeno? Dois pequenos valem um grande, certo? É a metade do intervalo. Então nós temos o intervalo de tom, que é um intervalo grande, nós temos o intervalo de semitom ou meio tom, que equivale ao intervalo da metade, o intervalo pequeno, certo? Então eu digo que naturalmente, dentro da escala, nós temos dois semitons naturais, dois intervalos pequenos que naturalmente são pequenos, certo? Que é a passagem do mi-fá e do si-dó. Isso é importantíssimo de memorizar, porque a gente vai utilizar essas questões de intervalos, a passagem entre uma nota para outra, o espaço que há entre uma nota para outra, daqui para frente, certo? Sempre, os níveis daí para frente, todos nós vamos utilizar. Então, memorizem, mi, fá, si, dó, as notas com i, mi, si, são intervalos de semitons naturais. Todos os outros intervalos, dó, ré, mi, fá, sol, sol, lá e lá, si, são intervalos grandes, são intervalos de um tom inteiro, correto? Deixa eu ver se eu esqueci de falar. Aí ele coloca aí no teclado, só para ver, assim, que o teclado é um instrumento muito bom para visualizar essa questão de intervalos. Porque você migra uma casa, o vizinho mais próximo, você tem um semitom. Se você passa por dois, você tem um tom. Que é bem visual essa questão dos intervalos dentro do teclado. Mas aqui já dá para entender também. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom é a formação da escala
Tudo bem? Até aqui tudo bem? Falem! Sim. Obrigado. Bom dia. Então agora nós vamos aprender na página 21. Abram aí. Na página 21 nós estamos falando sobre acidentes ou sinais de alteração, né? Bom, percebam que sim, beleza. Percebam que nós temos, eu disse que intervalo. Eu disse que o intervalo de tom equivale a 2 semitons, correto? O intervalo grande equivale a 2 pequenos, certo? Logo, eu possuo uma nota intermediária entre dó e ré. Um meio tom mais meio tom formam um tom inteiro, certo? Eu tenho um aqui também. No intervalo de semitom, obviamente eu não possuo, porque intervalo de semitom é o menor intervalo que existe da passagem entre notas. Não existe nada menor que um semitom. Não existe nada menor que um semitom, né? Dessa forma, eu tenho algo entre Fá e Sol, Fá com mais um pouquinho, com mais outro, eu tenho um tom inteiro. Então eu tenho algo entre essas notas que tem intervalo de tom, certo? Entre Si e Dó não vai ter, né? Nada existe entre Si e Dó. Entre Si e Dó E nem Mi e Fá. e Mi e Fá é a menor passagem que se pode fazer entre notas. Não existe nada menor que isso. E existem algumas coisas que eu falo aqui que lá pra frente mudam. Tipo, não existe nada menor que um semitom. Aí chega lá pra frente, nível 3, 4, existe. Mas dessa vez não existe não. Não existe nada menor que um semitom. Algumas matérias são assim, tipo, não existe nada maior do que um dobrado sustenido. Mas tem. Mas por enquanto não entra na cabeça. Deixa assim por enquanto. Não existe nada menor que um semitom. Então nós estamos aqui. Então, essa nota intermediária, ela existe, certo? Então, dessa forma, nós podemos fazer sinais que nós chamamos de sinais de alteração. Esses sinais de alteração, ou também chamado de acidentes, ele vai alterar a afinação da nota, certo? Você pode alterar a afinação da nota de duas formas. Ou você pode crescer a afinação do semitom, ou você pode decrescer a afinação em um semitom. Você utiliza o joguinho da velha, que é chamado de sustenido. Ele vai aumentar um semitom, vai aumentar meio tom a afinação da nota. E nós temos o Bzinho, que é chamado de bemol, que ele vai diminuir um semitom. Um cresce, o outro diminui. Então, se eu tenho uma nota entre Dó e Ré, eu posso ter uma nota chamada de Dó sustenido, que é uma nota um pouquinho a mais que Dó. Ou Ré bemol, que é um pouquinho a menos que Ré. Então, Ré bemol e Dó sustenido, tecnicamente, são a mesma nota. Certo? Entre Ré e Mi, eu posso ter algo um pouco a mais que Ré, que é o Ré sustenido, ou posso ter o Mi bemol, que é um pouquinho a menos que o Mi. Correto? Eu tenho, entre Fá e Sol, tenho quais possibilidades? Fá sustenido e Sol bemol. Túlio, entre Sol e Lá eu tenho o quê? Sol sustenido e Lá bemol. Mateus, entre Lá e Si eu tenho o quê? Lá sustenido e Si bemol. Correto. Aí vocês me perguntam, professor, mas não existe Mi sustenido e Fá bemol, não? Bom, tecnicamente existe. Eles são mais raros? São, mas eles existem. Só que a função do sustenido não é aumentar um semitom. Se eu aumento um semitom acima de Mi, eu tenho Fá. Então, tecnicamente, Mi sustenido é Fá. Fá bemol é Mi. Dó bemol é Si. E Si sustenido é Dó. Certo? Pode ser que em algum contexto isso vai aparecer? Vai. Qual contexto? Mas não é bem mais fácil você colocar Mi logo do que Fá bemol? Em linhas gerais, sim. Nós vamos aprender no semestre seguinte, se vocês passarem, que existem alguns contextos que é melhor você utilizar Fá bemol do que Mi. Certo? A gente vai ver isso logo depois. Por enquanto é só para entender isso. Então nós temos, só revisando páginas 21 e 22, nós temos, dentro da escala natural, semitons naturais, que são Mi, Fá e Si, Dó, o resto é tom, e nós temos os acidentes, ou sinais de alteração. Sustenido vai aumentar um semitom a afinação, bemol vai diminuir meio tom. Correto? Ok, senhores. Então, abram para a página 22. Na página 22, nós temos outros tipos de sinais de alteração. Esses são mais raros ainda de aparecer. Nós temos o que eles chamam de dobrado sustenido, que ele vai aumentar um tom, e nós temos o dobrado bemol. O dobrado bemol ele vai diminuir um tom inteiro. Né? Então, se eu tenho Dó dobrado
dobrado sustenido, eu tenho Ré. Ré dobrado bemol, Dó. Sol dobrado bemol é o que, Marcelo? O que é Si dobrado bemol? Si dobrado bemol? É. Lá. Lá. O que é Fá dobrado sustenido, Matheus? Lá. Fá dobrado sustenido. Não, Fá sustenido, ele vai aumentar um tom inteiro. Se eu tenho Fá sustenido, que é meio tom, Sol aqui, correto? Pedro, Lá dobrado bemol. Sol. Sol. Clara. Dó dobrado sustenido. Ré. Mateus, o que é Ré dobrado sustenido? Dó. Não. Sustenido. Aí Mi. Mi. Ok? Então, se eu colocar Mi dobrado sustenido, é igual ao quê? Fá sustenido. Si dobrado sustenido é o quê? Dó sustenido. Então, tem algumas outras coisas, se eles já são raros, sustenido, dobrado sustenido, raramente se vê. Eu, particularmente, nunca vi Mi dobrado sustenido. Sustenido já, mas dobrado não. Ok? Então, são essas possibilidades. Então, bemol sustenido vai diminuir e vai aumentar o semitom. O dobrado vai diminuir um tom inteiro, certo? Vai passar uma casa inteira. 2 semitons. Ok, senhores, página 25. Página 25 vai estar só explicando rapidamente o que são os termos musicais aí. Nós temos as ligaduras aí, que é uma ligadura que nós chamamos de ligadura de prolongamento. Quais são as regras dela? Ligadura de prolongamento, você vai, como o próprio nome diz, prolongar o som. As regras são, as figuras têm necessariamente de ser a mesma nota. Se a nota for, sei lá, Dó, essa também tem que ser Dó na mesma linha, no mesmo espaço. Tem que ser a mesma nota. Dessa forma, você vai unir o tempo delas. Então, isso aqui, tecnicamente, vai soar como um som só. Isso aqui vai ser um tempo só. Não vai tocar ela 2 vezes, não. Não vai tocar 2 vezes de forma alguma. É um som só. Certo? Então, se essa aqui vale, você mínima vale uma pulsação e a mínima vale 2, você vai cantar ou tocar o som que represente 3 pulsações inteiras. Isso aqui é mais ou menos como um mais na matemática. Uma coisa mais outra. Certo? Dessa forma, você pode somar figuras de quaisquer tipos de valores. Você tem, sei lá, uma fusa ligada a uma mínima. Você tem, sei lá, se a semínima vale 1, a fusa vale 1/8. Você tem 2 pulsações mais 1/8 de pulsação. Você pode somar figuras de quaisquer valores. Essa é simplesmente como se fosse o mais na matemática mesmo, uma coisa mais outra. Nós temos aí embaixo, só pulando essa ligadura de expressão, o ponto de aumento. Né? O ponto de aumento ele vai servir, visto que os tipos de ligaduras que são mais comuns de aparecer são ligaduras na qual nós temos figuras que uma é a metade da outra, certo? No caso aqui a semínima é a metade da mínima, a colcheia é a metade da semínima, a fusa é a metade da semicolcheia. Cada uma é uma metade da outra. Esse tipo de ligadura é uma das coisas mais comuns de aparecer. E então, para não ficar tão poluído visualmente, visto que esse é um tipo de grafia que aparece bastante, há uma forma mais sintética de você escrever isso. É o ponto de aumento. O que você vai fazer? Você vai colocar a figura de maior valor, no caso a mínima aqui em cima, com um ponto na frente dela, certo? Na frente. Se for em outros lados, tem outro sentido, que a gente não aprendeu ainda. Então, quando nós temos uma figura com um pontinho na frente, é o ponto de aumento, ela vale mais a metade dela. Supondo que a semínima vale, se a mínima vale 2 pulsações, mais a metade dela, 1,5. Né? Nós temos, desculpa, 3, né? 2, 1, 3. Essa 1 com 1,5, 1,5. Quem que vale mais, a semicolcheia ou a fusa? A semicolcheia. Semicolcheia pontuada. Certo? Então esse é o ponto de aumento, quer dizer, a figura com mais a metade do seu próprio valor. Eles colocam aí embaixo um exemplo de ponto duplo, que é o quê? A metade da metade. Mas isso eu raramente vejo também. Normalmente quando você coloca... Isso aqui também pode acontecer, tá, gente?
duas ligaduras seguidas, uma depois da outra? Supondo isso. Aí você vai fazer o quê? Uma metade da outra. Você pegar dentre as figuras que estão ligadas, a que vale mais, e 2 pontos. É ela mais a metade dela, mais a metade da metade. Ela mais a metade dela, mais a metade da metade. Mas isso é muito incomum de aparecer. Ligaduras triplas assim já é raro. Agora, ponto duplo é bem mais raro. E difícil de ler, né? Feio isso aqui. Certo? Ok. Então, em cima ele está falando um pouquinho sobre ligadura de expressão. Ligadura de expressão cai de encontro com as ligaduras de frase, também chamadas de ligaduras de frase, que a gente já viu nos nossos solfejos. Não sei se eu já falei sobre isso, mas qualquer coisa eu falo de novo. Então, ligadura de frase se diferencia da ligadura de tempo ou ligadura de prolongamento, que ela não é a mesma nota. Primeiro que ela engloba várias notas, certo? E segundo que essas notas não são iguais, são notas diferentes. Uma tem valores diferentes, tem alturas diferentes, tem melodias diferentes em cima disso. Então, quando tem uma ligadura que ocupa várias notas, como já apareceram no nosso solfejo, é uma ligadura que nós chamamos de ligadura de expressão. Eu chamo isso também de ligadura de frase. Ou seja, a música é como se fosse um texto. Nós temos várias frases musicais. São aquelas sentenças que têm sentido por si próprio. São sentenças que, como frases em português mesmo, que têm sentido. Você precisa separar uma frase da outra para que o texto faça sentido. Dessa forma, normalmente vai mais na interpretação do músico de sempre colocar o quê? Como da mesma forma que a gente está lendo um texto, que dentro da frase a gente sempre coloca uma palavra, que é a sílaba tônica, que é a palavra que vai dar sentido à frase, certo? Da mesma forma o músico vai achar aqui dentro dessa frase um ponto culminante na qual ele vai colocar mais forte e decrescer as outras coisas. Essa questão de crescer e decrescer é o básico da expressividade musical. Já reparou? Às vezes você coloca um computador para tocar e você bota uma pessoa para tocar a mesma coisa. Soa totalmente diferente uma coisa da outra, porque o homem ele coloca expressão na música, ele coloca sentimento na música, né? Cada nota com o mesmo peso. Então essa ligadura de frase é o quê? É uma sugestão que o autor coloca para aqui começa a sentença, aqui termina ela, aqui no meio você vai achar um ponto culminante, vai crescer e decrescer em algum lugar. Cada pessoa vai fazer de uma forma diferente, tá? Da mesma forma que cada pessoa que lê um texto, às vezes enfatiza uma palavra, menos outra, né? Vai mais interpretação. Correto? E depois de fazer isso para instrumentos de sopro ou cantos, coisas que dependem claramente da respiração, você respira entre uma frase e outra, separar uma coisa da outra. Se eu lesse um texto sem pontuação nenhuma, as coisas ficariam emboladas, né? Dessa forma, frases musicais é a mesma coisa. Instrumentos de sopro e canto sempre se deve respirar entre uma frase e outra, separar uma coisa da outra, separar uma ideia musical da outra, senão embola tudo. Então, página 27. Na página 27, a gente está falando um pouquinho sobre as barras e sinais de repetição. Vou falar um pouquinho sobre as barras primeiro, né? Só a questão de nomenclatura e a função que ela tem, né? Vocês já viram esses sinais que vão estar separando uma parte da outra? E vão estar separando o que nós chamamos de um compasso do outro. Caixinha de compasso é composta por duas barrinhas dessas. São as barrinhas que são mais comuns na música, mas aparecem com mais frequência. Ela é chamada de barra simples, pois ela aparece com mais frequência. Ela tem a função de separar um compasso do outro, como a gente já deve ter observado. Nós temos também essa segunda barra aí, que é chamada de barra final. Essa barra final, como o próprio nome diz, é a barra que vai indicar que a música está terminando. É composta por uma barra mais grossinha, mais espessa, e mais uma simples, logo em seguida. Chegou aí, pode ter certeza que a música acabou. Ok? Normalmente no final da partitura, mas às vezes pode ser no meio também, porque ele entrar aí com sinais de repetição também. Virem só rapidinho para a página 28, só para falar sobre a barra dupla, só terminar sobre as barras, depois eu falo sobre os sinais de repetição. Nós temos aí a barra dupla número 6, o que acontece? É como se fosse uma barra simples, só que ela é dupla. Só que não vai mudar tecnicamente, não vai mudar nada. Na verdade, barra dupla normalmente é uma mudança de tema na música. Normalmente, quando vai mudar ou o andamento
andamento da música, está num andamento, sei lá, lento, depois começa a ficar rápido, ou o contrário, está rápido, depois se torna mais lento, ou vai mudar de tonalidade, ou vai mudar de instrumentação, ou vai mudar de... vai mudar alguma coisa, vai mudar de compasso, sei lá, vai mudar alguma coisa assim, que é tipo notável, e que se você não prestar atenção você vai errar. Mudança de tonalidade para o músico tem que prestar bastante atenção. Compasso é outra coisa, você está no andamento 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muda da água para o vinho, às vezes as pessoas confundem com isso. Então o sinal da barra dupla, ela está justamente escrito como se fosse um sinal de alerta para o músico. Tipo, oi, vai mudar alguma coisa. Vai estar escrito as coisas novas, a nova tonalidade, o novo compasso, o novo tudo? Óbvio. Mas esse sinal de barra dupla é como se fosse um sinal de atenção. É meio que plantão da Globo, assim, sabe? Todo mundo presta atenção. Toda vez que eu vejo aqui... Exatamente. Não faço barulhinho, tá, gente? Todo mundo já vê e já sabe que vai mudar alguma coisa em cima disso. Ok? Ok. Então virem para a página anterior de novo. Vamos falar sobre sinais de repetição propriamente dito. Então, obviamente, muitas das vezes, as músicas, sobretudo a música ocidental, ela tem a característica de repetir determinados trechos da música. Normalmente, uma música cheia de informação nova a todo momento acaba sendo um pouco estranha, porque você não cria vínculos com ela, você não sente a relação que é. Normalmente, aquelas músicas que você acaba gostando muito, da primeira vez que você escuta e ela vai para o trecho, vai para o refrão, vai para o trecho, vai para o refrão, na última vez o refrão você já está decorado. Você já vai criando um vínculo com aquilo. Normalmente, as coisas se repetem com bastante frequência na música. E não necessariamente a gente não precisa de ter uma parte nova para cada coisa, visto que vai se repetir. E quando os sinais de repetição foram inventados, era numa época onde a escritura de partitura era muito difícil, porque tudo era muito caro, papel, tinta e essas coisas. Então eles inventaram abreviaturas para significar voltas até a outro trecho. Né? Da mesma forma que no português, você viu? Tipo, aqueles títulos de nobreza, excelentíssimo, senhor, magnífica, ciente, blá blá blá, é tudo abreviado, justamente porque naquela época, só para falar sobre os títulos da pessoa, se fosse escrever por extenso, ficaria muito grande. Música também é a mesma coisa. Não precisa escrever determinado trecho que vai ser a mesma coisa que você já sabe. Dessa forma, existem os sinais de repetição. Sinais de repetição o mais simples dele é o chamado aí ritornelo. Ritornelo é muito simples. Você tem como se fosse uma barra final, mas com dois pontinhos, e eles funcionam em duplas. Você precisa de dois ritornelos para que eles funcionem. Então, um pontinho, uma dos ritornelos vai estar com os pontinhos para frente e um vai estar com os pontinhos para trás. Os pontinhos para frente significa o trecho a seguir deve ser repetido. Os pontinhos para trás quer dizer o trecho anterior deve ser repetido. Ou seja, você vai repetir o trecho que compreende entre os dois sinais de repetição aqui no caso. Se eu fosse numerar os meus compassos aqui, a execução dessa obra aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Certo? Essa é como se fosse uma sinal de repetição. Quando você for voltar para o exato começo da música, tipo compasso 1, não é necessário esse, só os para trás. Certo? Não é necessário esse. Vou voltar para o primeiro compasso. Se você for botar até determinado trecho da música que não seja o começo, bota esse aqui junto, eles funcionam em duplas assim. Ok? Virem a página, por favor. Vamos falar sobre o número 7, os sinais de primeira e segunda vez. Sinais de primeira e segunda vez eu chamo eles de casas, tipo casa 1 e casa 2. Como é que eles funcionam? As casas são esses sinais que estão em cima aí da partitura, na parte superior da partitura aqui. Tipo 1 e 2. Pode ter quantas você quiser, mas a mais comum é 1 e 2. Normalmente eles se aplicam àqueles trechos de música na qual tem uma determinada tipo de repetição, mas o final da frase tem uma característica suspensiva, que a música não vai terminar, que a música se movimenta e vai continuar. Aí ele volta para aquele mesmo trecho e passa para outro que tem um final mais conclusivo, com o sinal que você vai terminar a música. Então como é que vai funcionar de forma prática? Observem aqui, ó. Você vai na música normalmente, e entra aqui na casa 1, certo? No final da casa 1, sempre vai ter um ritornelo para você voltar até determinado trecho da música.
Você volta, faz esse trecho de novo, mas na hora de chegar aqui, você não entra na casa 1 novamente, você entra direto na 2. Então você faz 1, 2, 3, 4, entra aqui, 5, 4, não faz a 1 de novo, 6, 7. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7. Certo? Ok. Esses são os sinais de repetição mais comuns. Bom, daí já entra dois outros tipos de sinais. Nós temos o DC e nós temos o DS. Ou DS ou D, esse sinal esquisito. Vamos por partes. Nós temos o DC. DC significa da capo. É um termo italiano que indica que você deve voltar para o princípio da música. Qual o princípio? O passo 1, o comecíssimo mesmo. Então, se eu tiver um sinal de repetição, digamos, aqui no final, certo? Você faz a música com todos os seus sinais de repetição e volta, da capa. Você volta da capa e faz tudo de novo. Mas, tem alguma coisa que eu preciso te falar. Todo e qualquer sinal de repetição, você obedece ele apenas uma vez. Na volta, você já não faz esse tornelo aqui, nem mais. Você entra direto na casa 2 e vai. Certo? Todo sinal de repetição, qualquer, você faz uma vez só. Certo? Então, você faz o da capa e simplesmente você voltar para o começo da música. Volta para o começo da música e faz tudo normalmente, entrando nas últimas casas, fazendo como se fosse a segunda vez tudo. Certo? Vai direto. Nós temos o DS, ou Dal Segno, né? Dal significa vá até. Né? Dal capo, vá até a capa, vá até o começo. Dal Segno, vá até o segno, vá até o sinal. Esse sinal vai estar presente na parte superior da partitura, em qualquer ponto entre compassos. Dessa forma, o que vai acontecer? Se eu tivesse um Dal Segno aqui, você deveria voltar para cá. Se ele está entre os dois compassos, você começa a partir do 3. Certo? Então você vai, blá 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 blá, blá Dal Segno, voltou até determinados trechos da música. Então você começa 3, 4, 6, 7 e vai direto. Certo? Você está passando pela música pela primeira vez aqui em cima, 1, 2, 3, não acontece nada. Você precisa de uma voz de comando em algum ponto, tipo o Dal Segno aqui, você tem que voltar até o lugar que ele pede em questão. A diferença do da capa e do Dal Segno o da capa volta para o começo da música, compasso 1, e o Dal Segno volta até determinado trecho da música pré-estabelecido. Normalmente, meio da música, algum trecho que não seja o primeiro compasso. Certo, senhores? Muito bem. Então, na página 9, nós estamos falando sobre o número 9, né? No número 10 da página 29, estamos falando sobre o Fine. Bom, o da capo e o Dal Segno, eles podem vir acompanhados de duas formas distintas. Eles podem vir acompanhados de Al Fine, ou eles podem vir acompanhados de Al sinal esquisito. Certo? O que significa? Quando nós temos da capo al fine, quer dizer que você vai voltar da capo, vai voltar para o começo, vai voltar para o princípio da música, e não necessariamente no último compasso do final da partitura, não necessariamente vai estar o final da música. O fine, ele vai estar em um lugar que não é o final da música, o final da partitura. Está no meio, em algum trecho. Né? Então, se ele pediu para você da capo al fine, quer dizer que você deve ir para da capa, normalmente, como eu já expliquei. E se você, por acaso, encontrar o fine no meio da música, fine é fim mesmo. Se você chegou até o fim, você pediu para você chegar no fim, você chegou, acabou a música, parou por aí, certo? Se fosse executar isso aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Certo? Da capa ao fim. E se fosse dar o Segno ao fim? Mesma coisa, só que em vez do começo da partitura, você volta até determinado trecho da música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Certo? E podem vir com esse sinal, que é chamado, aí eles chamam isso de coda. Tem 3 nomes para esse sinal, o que eu menos gosto é coda. Ele pode ser chamado de Sputnik, ele pode ser chamado de sinal de curva e ele pode ser chamado de coda. Coda, na verdade, é apenas uma das aplicações dele, que eu vou explicar depois. Vamos explicar com os outros sinais. E sim, Sputnik é bem mais legal. Nós temos lá. Então, o que vai acontecer? Se ele vir acompanhado de Dal Segno ao Sputnik, certo? Aí suponhamos que o Segno esteja aqui. O Sputnik ele funciona mais ou menos como o ritornello. Ele sempre funciona
funciona em duplas. E ele vai estar sempre posicionado na parte superior da partitura também. Vamos supor aqui. Aqui. Ele funciona em duplas também. Mas, só que esse sinal, que é chamado também de sinal de pulo, né? O nome é óbvio. Você não é propriamente assim, um sinal de repetição. Na verdade, ele é um sinal de não repetição. Quer dizer o quê? Quer dizer, você volta até o cego e quando você chegar aqui, o trecho que compreende entre os dois sinais, você não faz. Certo? É como se você fosse fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, não faço. 6, 7. É o sinal que você pula, é o sinal que você não faz. Certo? Partitura de choro como um todo, sempre falo que vou trazer e não trago. Tem todos esses sinais de repetição. É ótimo. É uma folha só, normalmente, que você fica lá tocando, repete, vai, volta, casa 1, casa 2, segue, sinal de pulo. Usa tudo. Na verdade, normalmente, quando as pessoas tocam choro e acham difícil, é difícil por natureza. Mas depois que já sabe a música, você tem que combinar com o músico as repetições. Você volta pra cá e não pra cá. E sinal de pulo, onde está o seno? Aqui, tá aqui, Não é fácil, não. Entenderam então o sinal de pulo? Então você executaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltou pra cá, 2, 3, não faço, 6, 7. E se fosse da capa? Mesmíssima coisa. Da capa ao Sputnik, da capa ao Apóstolo. Você vai, só que você volta para o começo da música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. Certo? Beleza. O que eu esqueci de falar? Nada. É isso aí. Beleza. Vamos para a página 31 agora. Na página 31, nós estamos falando sobre a questão dos intervalos. Eu tinha falado sobre os intervalos anteriormente, nós temos dois tipos de passagens. Nós temos as passagens grandes, chamadas de intervalo de tom, e as passagens pequenas, que são chamadas de intervalo de semitom. Mas, agora, com relação aos intervalos, nós vamos aprender intervalos chamados de intervalos maiores do que o tom. Porque os intervalos de tom e semitom, eu estava falando com relação às notas de vizinhas, uma do lado da outra. Agora nós estamos trabalhando com intervalos que você salta mais de uma, certo? Esses intervalos, ao passo de nome de nota, eu não estou falando sobre tom e semitom, estou falando do nome da nota. Mudou o nome da nota, tem intervalo. Eles são classificados da seguinte forma. Quando você muda o nome de nota para a nota vizinha dela, é chamado de intervalo de segunda. Então, qualquer vizinho aqui são intervalos de segunda. Os intervalos de tom e semitom são intervalos de segunda, pois migram para a nota que está vizinha, uma logo depois da outra. Todos os intervalos para a nota vizinha são intervalos de segunda. Se eu migro e salto um, certo? Tem intervalo de terça. Então, toda vez que eu tenho dó, mi, sol, si, eu tenho um intervalo de terça, certo? Quando eu salto mais um, dó, fá, tem intervalo de quarta. Quando eu salto outro, salto quinta, sexta, sétima e a famosa oitava. Oitava é realmente um intervalo para as notas de mesmo nome, só que a versão lá em cima, como eu expliquei nos primeiros dias, né? Então nós temos dó, 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 eu tenho intervalo sempre progressões de oitava. Certo? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábados e domingos. E feriados. Certo? Então é isso, certo? Entenderam, né? Tá. Aí vocês podem fazer esses exercícios, se é que eu já não pedi para vocês fazerem, da página 31. Beleza. Obram na página 32. Esse tipo de classificação é muito importante a gente aprender, porque estudar intervalos é a gente pré-estudar a harmonia. E a harmonia é o que rege a musicalização dos níveis 3 para frente. É o seguinte, bom, eu disse que nós temos tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, a gente vai aprender sobre a classificação dos intervalos da seguinte forma. Primeiro, os intervalos de segunda. Os intervalos de segunda, eles se diferem de duas formas distintas. Nós podemos ter os intervalos de segunda menor e de segunda maior. Segunda menor é justamente os intervalos de semitom, os semitons naturais. Mi, fá e si, dó são semitons naturais. Ou seja, meio tom,
é o que corresponde ao intervalo de segunda menor. O intervalo de segunda maior corresponde a um tom inteiro. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si. Certo? Um tom inteiro, segunda maior. Meio tom, segunda menor. Daí entra aquelas notas intermediárias, tipo Dó sustenido. Dó sustenido, Ré, seria o quê? Na segunda o quê? Menor. Sol, Lá é o quê? Maior. Sol, Lá, bemol. Menor. Fá, Sol. Maior. Fá sustenido, Sol. Menor. Lá, Si. Lá sustenido, Si sustenido. Maior também. Se eu cresci os dois na mesma quantidade, ele é o intervalo que ele era outrora. Né? Outrora. Então é o seguinte, tá, ficou clara essa questão das segundas, né? Então vamos para a próxima página, página 23, intervalos de terça. Se eu pudesse dizer... 33, desculpa, estou chegando mal. 33, os intervalos de terça. Se eu pudesse dizer um intervalo desses que nós vamos aprender sobre as classificações, que é o mais importante vocês aprenderem esse semestre, diria que é o intervalo de terça. Porque as terças são básicas para aprender sobre a formação dos acordes. Então, não desgrudem da página 33, que ela é importante. 33. Então, 33 é para o número de sorte. É? Muito bem. 33 é o número que médicos diziam antigamente para a pessoa saber escutar a saúde dela no pulmão. Você já viu? Não? Não é esse negócio? Vocês nunca assistiram filmes antigos, gente? Assisto, mas nunca vi. Já vi Lagoa Azul. Normalmente, os médicos, quando eles vão ver questão pulmonar, de pessoa, não tinha aqueles aparelhos antigamente. Né? Ele tinha tipo um chifre assim, que ele botava no pulmão da pessoa e pedia para ela dizer 33. Não sei, deve ter alguma coisa que expectório, alguma coisa assim. Diga 33, a pessoa 33. E o cara que não falou ele falou 30 em inglês. Será que funciona? Não sei. 33, tá? 33. Não sei, deve porque eles não têm problema, né? Ele fala, Japoneses não têm esse o problema. cara chama Leandro. Como é que você chama? Leandro. 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 Nossa, tem uma piada super engraçada, mas esse não pode, é muito. É o seguinte. Não, agora você fala. Tem esquerda com bolinha, não. Essa que é Eu tenho um amigo que ele é meio fanhoso, assim, sabe? Aí a gente zoava ele muito antigamente. Quando ele falava, eu vou lá pra Savassi, eu vou lá pra Fafaf. Você vai pra Fafaf. Ah, você vai pra Fafaf? Fafaf. Buffepa. Aí fica tenso, mas né? Muito bem, perdão pelo palavrão. Não, foi massa. Então é o seguinte. 21 pontos. 21 pontos. Beleza, página 34. Ah, não falei sobre as terças. As terças. 2 tons equivale a uma terça maior, 1 tom e meio equivale a uma terça menor. Logo, falar é maior ou menor? Maior. Sol, Si. Maior. Ré, Fá. Menor. Mi, Sol. Lá, Dó. Dó, Mi. Ok. Aí tem aquelas questões, você aumentar ou diminuir o intervalo com o semitom, com o sustenido ou bemol. Por exemplo, aí outra coisa que eu preciso te falar sobre as segundas e vai colocar outra coisa. Se tiver uma nota alterada, tipo sustenido ou bemol, vê o que ela é primeiro sem sustenido e sem o bemol, para depois você fazer a adequação. Suponhando, você tem lá um Dó sustenido Mi, aí escrita Dó sustenido Mi, Dó sustenido Mi, Dó sustenido Mi. Vê o que é Dó Mi primeiro, tira o problema, terça maior. Agora, Dó sustenido Mi, menor. Fica bem mais fácil você calcular o intervalo. Tira o problema e depois coloca. Por exemplo, falar é o quê? Fá, Lá bemol. Fá sustenido Lá. Menor. Mi, Sol. Menor. Mi bemol, Sol. Mi, Sol sustenido. Maior. Mesma coisa. Ok? Então é isso aí. Dê uma estudada nisso. Próxima página. Intervalos de quartas. Nós temos os intervalos de quarta e os intervalos de quinta. Os intervalos de quarta e quinta, eles se diferem porque eles não possuem as versões maior e menor. Ele possui apenas uma.
certo? Que é o intervalo justo, que é um intervalo que não tem outra variação. É aquele apenas, certo? O intervalo justo corresponde ao intervalo de 2 tons e meio. Logo, de Dó para Fá eu tenho 1, 2 e meio. Logo, Dó Fá é uma quarta justa. De Ré Sol é quarta justa? Sim. Mi Sol, Mi Lá é quarta justa? Sim. Fá Si é quarta justa? Não. 1, 2, 3. Não é 2 e meio, são 3. É mais que uma quarta. Sol, Dó? Sim. E aí por diante. Só vocês saberem contar, vocês sabem quais são os intervalos. Os intervalos de quinta correspondem a 3 tons e meio. Certo? Quase todos os intervalos são quinta justa também. De Dó Sol é quinta justa? É. 1, 2 e meio, 3 e meio. Ré Lá justa. Mi Si justa também. Fá Dó justa também. Quase todos são. Né? Daí, o que acontece? Eles colocam essas duas outras versões aí, que são os diminutos e os aumentados. Né? Diminuto e aumentado existe para qualquer um desses intervalos. Às vezes as pessoas têm uma falsa impressão que diminuto e aumentado só serve para os intervalos justos, visto que qualquer coisinha que você aumenta ou diminui já faz uma diferença grande, visto que ela só tem uma possibilidade. Certo? Os justos, os diminutos e aumentados, quer dizer um pouquinho a menos do que aquilo. Por exemplo, quarta diminuta é um pouquinho a menos que uma quarta. Quarta aumentada, um pouquinho a mais que uma quarta. Certo? Se eu tivesse uma terça aumentada, quer dizer mais do que uma terça maior. Terça diminuta, menos do que uma terça menor. Pode ter? Pode. É mais raro? Muito mais. Mas essas também pode ter para essas aqui também. Certo? Logo, uma quarta diminuta é um semitom a menos que uma quarta. Uma quarta diminuta é a mesma coisa que uma terça maior. Uma quarta aumentada é os 3 tons aqui. É o número que fica entre as duas coisas. Então, tem a quarta aumentada, eles são 3 tons, um pouquinho mais que uma quarta. A quinta justa, eu tenho a quinta diminuta. A quinta diminuta é a mesma coisa que uma quarta aumentada, porque nós temos 3 tons. 3,5, meio, menos meio e 3. E a quinta aumentada são 4 tons. É um pouquinho a mais também. É mais raro. Dentre esse aqui, por exemplo, nós temos Fá Si, que não é uma quarta justa. Fá Si é o quê? É uma quarta aumentada. Certo? São os 3 tons aqui. Visto que nós temos a quarta aumentada, nós temos 3 tons. A quinta diminuta, nós também temos 3 tons. Por que Fá Si é uma quarta aumentada e não uma quinta diminuta? Porque fala primeiro que é a quarta. É por causa do nome das notas, certo? De Fá, Sol, segunda, terça e quarta. Fá, Si, pelo nome das notas, é uma quarta. Não pode ser uma quinta. Se fosse Fá, Dó, dobrado bemol, por exemplo, aí sim. O nome das notas vai classificar o nome. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima. Agora, a classificação dela de maior, menor, justa, aumentada, diminuta, tem que ver os tons e os semitons que correspondem àquilo. Ok? Deem uma olhada nisso. Ok, vamos aprender a página 37 para finalizar aí. Página 37 nós vamos aprender sobre os acordes e arpejos. Bom, acordes e arpejos é o básico da nossa matéria teórica daqui para frente. Toda a questão da harmonia nós vamos ver a partir daí. Acorde é nada mais nada menos do que um bloco de notas. Toda vez que eu toco 3 ou mais notas e elas funcionam, eu tenho um acorde. 2 notas não é um acorde. 2 notas é um intervalo, certo? 3 notas ou mais, nós temos um acorde. Dependendo da classificação dos intervalos que compõem esse acorde, esse bloco de notas, nós temos essas sensações que nós já trabalhamos nos ditados: maior, menor, diminuto, aumentado. Dependendo dos intervalos que correspondem às notas juntas que eu toquei. Todas as notas em acorde, elas correspondem a intervalos de terça. Por isso que eu disse que os intervalos de terça serão primordiais para o nosso aprendizado aqui. Sempre intervalos de terça. Então, se eu tenho uma nota aqui, eu faço uma terça acima dela, eu faço uma terça acima dela. Certo? Esse é o tipo de acorde em tríade, ou seja, são 3 notas. É uma das possibilidades que nós temos. Posteriormente, nós vamos aprender sobre a formação dos acordes em tétrade, que são os acordes em 4 notas. Mas por enquanto não. Por enquanto só em tríades. 4 notas já dá mais
Bom, os acordes em tríade, podemos pensar em três possibilidades sobre ele. Nós temos a primeira nota aqui embaixo, que é chamada de nota fundamental, que é a nota que vai dar nome ao acorde. Se essa nota aqui for Dó, suponhamos, nós teremos aqui, por exemplo, Dó maior, Dó menor, Dó diminuto, Dó aumentado, Dó alguma coisa, porque é fundamental, a nota mais grave, a primeira nota aqui é Dó. Se fosse Ré, ou Ré diminuto, Ré aumentado, Ré maior, Ré menor, pode ser uma dessas possibilidades. Por isso que a primeira nota, também chamada de nota fundamental, é o Ré, certo? Nós temos a próxima nota aqui, que ela está exatamente a uma terça acima da primeira nota aqui, que eu chamo ela de a terça do acorde. Então, essa é a terça do acorde. E essa nota que fica uma terça acima da terça, ou uma quinta acima da fundamental, é chamada de a quinta do acorde. Então, a formação dos acordes em tríade, ou seja, os acordes com três notas, nós possuímos a fundamental, que é a nota mais importante, primeiro nome da nota, a terça do acorde e a quinta do acorde, ok? Dependendo dos intervalos que possuem essas notas, nós vamos ter essas sensações, maior, menor, diminuto e aumentado. Aqui nós temos um acorde. Agora, quando essas notas são tocadas uma logo após a outra, e não o bloco de notas simultaneamente, isso é chamado de arpejo, né? Arpejo que nós já vemos claramente nos nossos ditados, nos nossos solfeios, né? Tem essas passagens em terças para cantar bastante nesse final aí, ok? Próxima página. Formação de acordes maior e menor. Então, ó, eu vou colocar três notas aqui, ou seja, vou fazer um acorde X. Supondo que estejamos aqui na clave de Sol, essa primeira nota aqui ganha que nome? Fá. Qual que é uma terça acima de Fá? Lá. Qual que é uma terça acima de Lá? Dó. Aí nós temos que pensar sobre os intervalos que correspondem a essas notas aqui. Supondo que eu tenha aquela escala que vocês já conhecem, que corresponde a tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Aí vocês vejam, de Fá para Lá, é terça maior ou terça menor? Né? Fá, Lá, 1, 2 tons, terça maior. De Lá para Dó, terça maior ou terça menor? Menor. Beleza. Então, quando eu tenho a configuração das terças do acorde, correspondente à primeira terça é maior e a segunda terça é menor, corresponde que esse acorde é um acorde maior. Quando for maior, menor, maior. O primeiro for maior, é maior. Então, isso é Fá maior. Ok? Supondo que eu tenha esse acorde agora aqui, ó. Túlio, qual que é o nome dessa primeira nota? É o Mi. Mi. Qual que é a terça do acorde? Mi, Fá, Sol. Mi, Fá, Sol não. Sol. 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 Qual que é o nome da quinta do acorde? Si. Si. Então nós temos Mi, Sol e Si. Certo? Então nós temos essas três notas. Vamos pensar sobre os intervalos que correspondem a essas notas. De Mi para Sol, eu tenho uma terça maior ou uma terça menor? Menor. 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 Passou pelo certo e pelo errado. Nós temos Sol, Si. Sol, Si é maior ou menor? Sol, Si. Terça, segunda maior, segunda maior. 2 tons, terça maior, correto? Então, quando nós temos essa configuração de menor e maior, no fim das contas, esse acorde é menor. Então, eu tenho Mi, menor, certo? Toda vez que eu tenho maior, menor, maior, menor, maior, menor, ok? Quando eu tenho a configuração de acordes assim, por exemplo, qual é o nome dessa primeira nota, Matheus? Si. E depois? Ré. E a quinta do acorde é o quê? Fá. Então, se eu tenho Si, Ré, Fá, eu tenho intervalos aí. De Si para Ré, é maior ou menor? Menor. Menor. E de Ré para Fá? Menor. Menor de novo. Ok. Então, antes eu tinha maior e menor, depois menor e maior, agora eu tenho menor e menor. Se menor e maior é menor, quando nós temos a ocorrência de dois menores, entra o famoso acorde diminuto, certo? E diminuto quer dizer, por essência, menor do que o menor. Então, nós temos Si diminuto, ok? E agora nós vamos ver intervalos, por exemplo, assim.
Pedro, qual que é o nome da primeira nota? Sol. E a terça do acorde? Si. E a quinta? Ré sustenido. Ré sustenido. Muito bem. De Sol para Si é maior ou menor? Sol pra Si. Sim. Maior. Maior. E de Si para Ré, natural? Maior. Menor. Não, é menor. E Si sustenido, Ré sustenido, maior também. Então, quando nós temos a ocorrência de dois acordes maiores, certo? Nós temos um intervalo, um acorde maior do que o maior. Quando a coisa é maior do que o maior, caracteriza-se por um acorde aumentado. Então, eu tenho Sol aumentado. Os acordes aumentados, por essência, são os maiores do que os maiores. Ok, senhores? Dúvidas? Então é isso, senhores. Matéria teórica revisada. Façam os exercícios. Semana que vem, vocês já sabem. Vamos só dar uma revisadinha rápida num ditado de acordes. Vamos fazer um ditado de acordes aí. Não tem mais espaço para fazer, não, mas façam um pedaço aí da página 84. Qual que é o Ruiz, velho? Qual que é, se eu procurar o ditado, a prova, no ano que vem, qual página é? Sou feio, você está falando, né? Página 84 e 85. Você vai repetir só que Olha, eu gostaria, mas não vai dar tempo. não gravou. Aqui tem um ditado. Que triste. Eu fiz- Vocês querem fazer ditado ou querem fazer solfejo? Ah, os dois são difíceis. E a cara colocou. Prova então a página 33, né? Aham. É a página 33, 84 e 85, né? E 84 e 85. Tem que ter isso na Estudar, né? Ok? Então vamos fazer o ditado mesmo. Não. Então anotem aí. 33. 33, 84 e 85. Então vamos lá. Então, maiores, menores, diminutos, aumentados. Ok? Então, ó, Não, aqui eu só diminutos, escutando. Mentira. Aumentados. Diminutos. Aumentados. Tá grave. Acho que eu transpus isso aqui e ficou no mesmo lugar. Tá vendo? Vai pegando. Ok? Isso aqui é diminuto ou aumentado? E agora? Diminuto também. Aumentado. Aumentado. Agora só vale responder depois da segunda repetição. Escutem duas vezes. Hã? Diminuto. Outro. Diminuto. Se ele fosse aumentado, ele seria. Desculpa. Diminuto dele. Ok, escreva aí. Maiores, menores, diminuto e aumentado. Na prova, só vai ser da mesma forma que a gente faz aqui. Vai ter que ter um maior, um menor, um diminuto e aumentado. Não vai repetir nenhum. Que não vai página? botar nenhum. A gente já fez todos, mas provavelmente você não fez o da página 84 e o Mateus também não. Então, os Mateus só estavam na aula passada. Não fez. Eu quis ser dito de vocalização, tem ditado? Ditado não, tem solfejo. Ditado é uma coisa muito ingrata de praticar, por isso que tem que praticar toda a aula, porque não tem como você estudar ditado sozinho. Né?
Ficou. Você sabe qual nota que é? Exato. Vou fazer um diminuto. Ah, é diminuto. Não, não fala não que acaba fazendo diminuto não, velho, isso é aumentado. É tipo isso. Beleza. Mas às vezes é até bom, de repente, vocês mesmos tocarem os acordes e falar, ah, isso é um diminuto. Isso é um diminuto. Você tocando e sentindo, fica melhor do que só escutar. Vou pegar o piano ali, não, vou começar a fazer isso aí. Funciona, viu? Funciona. Bora lá então, bora lá. Primeiro. De novo. Última vez. Segunda coisa. De novo. Última vez. Terceira coisa. De novo. Última vez. Última coisa. De novo. Última vez. Marcelo, o que você colocou no primeiro? Maior, aumentado, diminuto, menor. O que você colocou no primeiro, Túlio? Maior, diminuto, aumentado, menor. Ô, peraí, como é que ficou o primeiro? Ficou maior, diminuto, aumentado e menor. Mateus, você colocou no segundo. Menor, diminuto, maior, aumentado. Pedro, o que você colocou no segundo? Menor, diminuto, maior. Claro, Menor, aumentado, maior, diminuto. correto. Ficou menor, aumentado, maior, diminuto. Nelson, terceiro. Diminuto, maior, menor, aumentado. Correto. Diminuto, maior, menor e aumentado. Mateus, o último. Maior, aumentado, menor, diminuto. Marcela, o último. Aumentado, menor, maior, diminuto. Correto. Ó, pela primeira vez você tem tudo. Yes! Ok? Vai ter ditado, vai ter solfejo, vai ter leitura métrica, vai ter teoria. Estejam preparados para a semana que vem. O ditado você conhece? Ditado, solfejo, leitura métrica. O que é leitura métrica mesmo? Leia, pastor. Lê com o nome das notas sem o ritmo. Ok? E teoria. Então estudem, vai ter muita coisa. Solfejo, ditado, leitura métrica. Então é isso, senhores. Obrigado, viu? E também o Mana Sofa. Mana Salva. Com certeza. Ah, então
Por que serve esse negócio? Você fez a chamada? Nossa, Não, eu já sei o nome de vocês, eu ia tomar. É pra tudo, Gente, eu vou falar pra vocês, a partir de semana que vem não estarei mais aqui. Passarei para os sábados. Eu vou faltar, que eu vou viajar já pra cidade. Certo. Então,